Opa, aqui quem fala é o seu querido Echo e hoje nós vamos falar sobre Ashley Leilei, mais especificamente sobre abordar temas pesados e sensíveis numa obra. Pra quem não sabe, Ashley Leilei é um jogo indie que deu muito no que falar por causa de umas rotas do jogo. Esse jogo, ele é um jogo meio Omori das ideias, aqueles jogos estilos RPG Maker, que você vai passando, fazendo algumas coisas, fazendo algumas escolhas, mas que não tem uma gameplay necessariamente boa, ele foca mais na história. E sobre o que se trata e o que foi a polêmica de Ashley Leilei é justamente por uma rota do jogo que contém incesto. Lembrando que esse vídeo, além de spoilers, vai ter alguns temas meio pesados. Então, se você tem algum gatilho com tema, você pode sair do vídeo agora. Eu recomendo. Entretanto, todavia, eu quero comentar um pouco sobre esse jogo, porque diferente da maioria das pessoas, eu não acho o final tão ruim não. Resumindo de uma maneira bem porca, Andrew e Leilei contam uma história que teve uma epidemia passada pela água de um parasita que acabou infectando os dois irmãos, fazendo eles ficarem de quarentena dentro do prédio deles. Entretanto, os dois não estão apenas de quarentena, eles estão sendo negligenciados tanto pelos pais deles, tanto a quem está gerenciando o prédio que eles moram, não dando comida para eles, e até a própria namorada do Andrew se separando dele. Então Ashley bola uma ideia deles ficarem juntos até a morte, talvez morrendo até de mão dada. Isso seria romântico. Não confundir com romance, mas a ideia romântica, o romance. Literatura, um final trágico, e isso que Ashley e Leilei abordam. Muito provavelmente eu vou falar Ashley e Leilei mais vezes no vídeo, mas eu errei aqui e eu não quero regravar essa porra. Incesto. Uma das rotas finais do jogo aborda o incesto, que fez muita gente criticar esse jogo, muita gente ver com um olhar torto, porque é um tema ainda muito sensível, é um tema que as pessoas não gostam de ser abordado, porque é estranho, é repudiado pela nossa humanidade, porque além de trazer problemas físicos, genéticos, além de ser eticamente errado, é geralmente feito por uma manipulação ou por preconceito dessas pessoas com outras pessoas. É algo horrível na nossa humanidade. Só que isso pode deixar de ser abordado numa obra? Depende de como é abordado. Tem várias obras antigas que abordam a ideia do incesto. Tem uma muito conhecida que é a história do Édipo, que ele aborda o incesto como uma tragédia, que Andrew e Leilei também faz, mas depois eu volto pro Andrew e Leilei, vamos explicar isso aqui primeiro. Édipo é um herói da mitologia grega, uma mitologia extremamente antiga que aborda vários temas e temas que hoje em dia seriam insensíveis. Entretanto, uma das histórias apresenta um rei que ele viu numa previsão que o seu filho, que é o Édipo, ia matar ele no futuro próspero. Então, ele pede para as pessoas matarem o seu filho, mas as pessoas não conseguem e adotam ele. Ou eles colocam para alguns camponeses, se eu não me engano. Então, o Édipo ele vai vivendo a sua vida até que chega um ponto que ele tem que enfrentar o rei, que é o seu pai. Mas ele não sabia disso, e nem o seu pai sabia que esse é o filho dele morto, que agora está vivo. Então ele mata o próprio pai e acaba se casando com a esposa dele, que no caso é a sua mãe. Você sabe que isso é errado, você sabe que isso não está certo, mas com uma tragédia do destino, fazendo uma literatura de modo geral, se o pai de Édipo nunca tivesse jogado ele fora, a história nunca teria sido assim. Ele nunca teria matado o próprio pai e se casado com a sua mãe, do jeito que a visão dizia. E se ele cuidasse dele bem, eles seriam uma família normal. E isso acaba acontecendo justamente para trazer um impacto para o público, para a gente repudiar esse ato e ver de uma forma horrível, como uma tragédia, como uma coisa que não deveria estar certo, como uma história de terror. E ao meu ver, Andrew e Leilei aborda isso da mesma forma. Por quê? A Leilei, a gente desenvolve ela aos poucos como uma psicopata. Mas eu não falo psicopata como a Arlequina ou como outras pessoas, mas sim como uma psicopata mesmo. Ela não tem empatia, ela tem uma sensibilidade mais forte à dor, ela não sente nada pela morte dos outros e nem dos próprios pais, ela tem pensamentos homicidas, e isso se torna todos os aspectos mentais de um psicopata. Eu não sei se vocês sabem, mas a psicopatia não é simplesmente matar alguém, você mata e pronto. Não. A psicopatia, a pessoa nasce psicopata. Ela tem esses motivos e se não for bem tratado, ela pode e vá provavelmente se tornar um assassino. E isso que Andrew e Leilei aborda. Os pais do Andrew e da Leilei também, da Ashley,
negligenciaram ele muito e acabou deixando a responsabilidade de cuidar dessa irmã que já tem esse problema mental com o Andrew. E o Andrew acaba desenvolvendo, como talvez um esquema de defesa, uma super proteção e talvez uma dependência emocional com a Ashley. Então, causado pelo trauma de eles terem matado uma menina que quando ainda eram crianças, o Andrew aceita tudo que sua irmã vai fazer. E não porque ele tem medo do pessoal descobrir isso, mas porque ele acha que a única pessoa do mundo que vai entender ele é ela. Mas aos poucos ele tenta deixar o seu passado para trás e evoluir como pessoa. Só que isso não é uma história de desenvolvimento pessoal, é uma história trágica, uma tragédia. Então o jogo vai desenvolvendo a mente do Andrew cada vez mais dependente emocional da Ashley. Ele vai cada vez quebrando seus limites para poder agradar ela. E os 3 finais mostram isso muito bem. O que são os 3 finais? Esse jogo é feito por escolhas, então ele tem rotas diferentes. A primeira rota é onde ele mata a Ashley no futuro, já que ela tem o poder de ver o futuro. Então ele deixa de se apegar emocional com ela e finalmente se perdoa e mata ela. Ele deixa essa dependência emocional e supera isso. A segunda é onde ele fica apático, que é provavelmente a rota canônica. Ele aceita que ela é uma psicopata, ele aceita que ele é um assassino e ela quer que ele seja igual a ela. Ela quer se apoderar do Andrew ao ponto que eles dois sejam a mesma coisa, como carne e unha. Ela só gosta do Andrew e isso acaba gerando esses motivos estranhos e cenas estranhas. Ela só sente paixão e amor pelo controle que ela tem dele. E quando a gente vê essa rota, que ele vai se tornando cada vez mais parecido com o pai dele, que aceita tudo que a mãe dele faz, ele percebe que ele só pode ter ela, porque tudo que ele fosse possuir, a Ashley vai tentar intrometer e interromper isso. Então ele deixa seus próprios sentimentos serem superados pelo controle que a Ashley tem, se tornando totalmente apático. E o terceiro, que é o mais polêmico, que gerou toda essa polêmica, é o futuro que ela vê que eles fazem sexo. Você provavelmente vai dizer que isso é muito estranho, que isso não deveria estar no jogo, que isso é desnecessário. E eu concordo, é desnecessário, não deveria estar no jogo e é estranho. Mas justamente é isso que o jogo quer que você sinta. Ele quer que você repudie isso. Mas por que eles fizeram isso? Vai mostrando que quando o Andrew não pode se conectar com as outras pessoas, cada vez ele não vai podendo se conectar com ninguém, vai mostrando que isso é uma tragédia. A Ashley dominou tanto ele, tornou ele tanto dependente emocional dela, que ele não consegue nem mesmo sentir atração por outras pessoas. Mostra que o caso da psicopatia dela e a má negligência dos pais fizeram ao ponto disso tudo acontecer e se amontoar, sabe? Assim como a história de Édipo, a história de Andrew e Leyley trata esse ato como repúdio, como uma coisa errada, já que os nossos protagonistas não são os heróis da história, eles são horríveis. O Andrew é a nossa perspectiva de como jogador, né, que a gente joga com a Ashley na maioria das vezes, como público. A gente que repudia as ações da Ashley, a gente vai se tornando cada vez mais odiosos por isso. Então ele pega esse aspecto, essa ideia do incesto e desenvolve não só como um fetiche ou como uma ideia ou como uma coisa que vai fazer normalizar isso, mas sim repudiar, é o ato contrário. Ele tenta desenvolver isso, mas mostra o contrário, ele repudia, isso é uma tragédia. E tem várias histórias muito antigas que também acontecem coisas parecidas. Aí vem o ponto negativo. Isso não é bem desenvolvido, tanto quanto eu fiz parecer. Por quê? Além de ser uma rota, é tratado como piada. E mesmo que a gente saiba que é uma tragédia, porque o gênero literário dessa obra, Andrew e Leyley, é a tragédia, tem muita gente que não vai captar, tem muita gente que não vai entender, tem muita gente que só vai odiar, porque isso é repudiado na nossa sociedade do mesmo jeito. Sem contar que, querendo ou não, você abordar esses temas sensíveis sem saber muito bem como você vai abordar eles, além de fazer só para chamar atenção, você meio que vai normalizar isso na visão das pessoas. Então, eu acho que isso precisava estar no jogo? Não, porque o resto já é bem desenvolvido. A psicopatia da Ashley já tá no jogo, a dependência emocional do Andrew já tá no jogo, e tem pistas e ideias dentro do jogo que já sabe que um futuro poderia acontecer isso, de um jeito ou outro poderia rolar isso.
mas aí já não seria culpa do jogo, mas sim da imaginação do jogador. Então, eu acho que a criadora poderia evitar colocar isso no jogo, justamente para não invalidar tudo que ela desenvolveu antes. O que acabou acontecendo, porque esse jogo foi invalidado por grande parte da comunidade dos jogos indies. Justamente, a ideia de Andrew e Leyley trazer esse final é romance, é eles serem um casal fofinho e bonitinho, é eles namorarem e isso ser legal? Não, isso é um romance, um gênero literário, uma tragédia, uma linha, como um poema trágico que mostra como essas condições de merda, como essas situações de merda, como essa dependência emocional, que a negligência dos pais fizeram tudo se arruinar e se tornar nisso. É como a história mostrasse que esses atos, essas ideias, essas noções que a gente viu ser tudo jogado fora. Enquanto você pensa que a história vai melhorar, vai pra frente, que os personagens vão evoluir, eles dão um 360 e mostram que não. Existem histórias trágicas, existem finais que não são felizes. E essa é a ideia, é ser tudo combado de um jeito trágico, onde ambos não podem se conectar com mais pessoas, justamente pelo egoísmo da Leyley, a negligência dos pais e o jeito que o Andrew não se revoltou antes. Traumas causados, as consequências causadas foram justamente todas nessa história. Assim como a história de Édipo, esse aqui desenvolve isso. Eu entendo quem não gosta, eu entendo quem não pegou a mensagem, eu entendo quem acabou não percebendo tudo isso e quem acha que isso é normalizado, porque eu concordo também com vocês, mas eu também vejo dessa forma da tragédia. Então, de modo geral, resumindo tudo que eu falei, Andrew Leyley tem um gênero literário trágico, ele tenta desenvolver cada vez mais os personagens se afundando na merda, cada vez mais ao ponto de que isso se torne algo normal. Infelizmente, essa é a ideia, esse é o ponto final, essa é a ideia que a criadora queria passar no jogo. Muita gente acabou no capitando, achou isso só de graça. Eu não acho que o jogo devia ser odioso, ou quem gosta desse jogo ser julgado, porque tem muitas obras, até muito antigas, antes de Cristo, que já abordavam esses temas, já falavam dessas ideias, e mesmo que seja um tema sensível, eu não acho que a pessoa possa ser limitada só por isso. Obviamente precisa desenvolver bem. Eu acho que Andrew Leyley desenvolveu isso bem? Não, tem muitas outras coisas no jogo que eu acho que também não foi desenvolvida muito bem, e ele fez isso mais pra chocar. E se for só pra chocar, se não for bem desenvolvido, não tem graça, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a minha opinião. Eu não acho que isso deva ser normalizado, ou que outras obras devam abordar isso também. E se for só pra chocar, é muito desnecessário, é muito de graça, porque tem pessoas que sofreram dessa ideia, sofreram desses temas. Mas, entretanto, todavia, eu acho que o trágico não pode ser simplesmente jogado no lixo. Tem muitas histórias trágicas que podem ainda ser desenvolvidas, e é um gênero que cada vez mais vai se perdendo, porque as pessoas não querem ver esse tipo de história. Mas no geral é isso. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui. O meu nome é Eco e fui.